Se você parar para pensar, é engraçado que para ter uma página cheia de quadros desenhados, seja preciso ter antes uma página cheia de textos descritos. Quer dizer, pode até tentar fazer uma HQ sem roteiro, mas, bom, se você acha que dá para produzir quadrinhos sem roteiro, esse vídeo definitivamente não é para você. E aí galera, tudo certo? Eu sou o Algures e hoje com um novo vídeo sobre produção de quadrinhos. Nesse eu vou falar sobre os formatos de roteiro de quadrinhos. Mas primeiro eu quero pedir para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, não custa nada e você vai ficar sabendo sempre que um vídeo novo sai. Normalmente é todas segundas, quartas e sexta, mas a verdade é que eu faço esses vídeos no meu tempo livre, então tudo depende, tudo é relativo. Mas enfim, se inscreve aí e aproveita que está assistindo o vídeo e já deixa seu like. Antes de falar sobre o roteiro, eu quero deixar uma coisa bem clara. Não existe uma forma certa de escrever quadrinhos. Aliás, dificilmente você vai encontrar qualquer regra em produção artística, narrativa ou não. O que acontece normalmente são fórmulas, ou se você fica incomodado com essa palavra por qualquer motivo, ferramentas, estratégias, técnicas que facilitam a vida do contador de histórias e que costumam funcionar de uma maneira geral. Né? Podem haver extremos ou exceções, mas podemos usar como regra geral. Mas na arte tudo depende. Né? Não é porque você faz tudo usando técnicas bem estabelecidas que as pessoas vão gostar do seu HQ, mas também não é jogar tudo fora esse conhecimento coletivo acumulado ao longo dos séculos que vai te fazer um gênio subversivo da nona arte, no caso dos quadrinhos. Falando especificamente de escrever quadrinhos, eu vou falar aqui mais da questão técnica, dos formatos de roteiro e como eles são tradicionalmente utilizados. Não é que você precise usar um deles ou que tenha que usar exatamente do jeito que a maioria usa. Para falar a verdade, eu acho que se a gente colocar vários roteiros de roteiristas diferentes lado a lado, cada roteiro vai ser diferente um do outro. O que eu costumo dizer quando eu dou alguma aula ou palestra sobre narrativa em quadrinhos é que a questão é menos sobre se você tem que usar certas técnicas e mais como você deveria usar. Porque o que importa é sempre o resultado final, ou seja, uma boa história. O processo que funcionar para chegar a isso, está valendo. A primeira coisa que eu acho que a gente precisa saber é por que é necessário um roteiro de quadrinhos. Por enquanto, não pensa no roteiro em termos de algo que tenha que ser escrito em palavras, tá? Pensa no roteiro pela sua função, que no caso é organizar a história que vai ser contada para existir um processo mais orgânico, mais fluido de produção. Ou seja, como ela vai ser contada, os personagens serão utilizados, onde a história se passa, o que acontece com quem, como a história começa e como a história termina. Se você se basear nessa descrição que eu dei, né, o seu roteiro pode ser feito de várias maneiras. Você pode usar palavras no papel, que é o que normalmente se faz, mas pode gravar um áudio contando tudo o que acontece, ou usar um monte de fotos ilustrativas, e por aí vai. Mas você também precisa lembrar que a função do roteiro está em criar um mapa, digamos assim, claro da narrativa, para ser facilmente compreendido por quem vai desenhar, mesmo que seja você. E pode ser que o desenhista seja você, pode ser que seja qualquer outra pessoa, pode ser que seja alguém que mora com você, pode ser que seja alguém que está a um país de distância. Então pensa mais em como o formato que você vai usar para criar o roteiro vai impactar a produção depois. Né? Se vai tornar mais simples ou mais complicada a vida do desenhista, sendo ele você ou não. É óbvio que eu dei alguns exemplos meio contraintuitivos, né? Dificilmente alguém vai criar todo um roteiro em áudio e ficar ouvindo enquanto está desenhando. Mas a ideia era que você entendesse o roteiro primeiro pela função e não simplesmente escrever um roteiro porque se diz que deve se escrever um roteiro. Então é importante que a gente faça o roteiro entendendo o roteiro pela função dele e não pelo formato. Tradicionalmente, é claro, roteiros de quadrinhos são escritos ou digitados usando a linguagem escrita. Apesar que podem também ser desenhados, mas falamos sobre isso depois. Nos quadrinhos americanos existem dois tipos de formatos de roteiros clássicos, digamos assim.
o argumento prévio e o roteiro completo. O argumento prévio é popularmente conhecido como método Marvel, porque ele foi criado pelo Stan Lee, né, lá nos anos 60, para dar conta do grande volume de histórias que ele tinha que fazer. O processo dele era basicamente o seguinte: primeiro ele mandava para os desenhistas um argumento, ou seja, uns parágrafos com o que acontecia na história. Os desenhistas pegavam, desenhavam a história, só lápis, entregavam para o Stan Lee. A partir disso, o Stan Lee pegava e escrevia as legendas, os diálogos e os efeitos sonoros. Depois disso, a história ia para o letrista para colocar os textos na história, depois para o arte finalista para finalizar os desenhos e, por último, para o colorista para pôr a cor. Esse era um processo que o Stan Lee fazia lá no começo, tá? Quando trabalhava com artistas do calibre do Jack Kirby, do Steve Ditko, do John Romita, etc. Outros roteiristas da Marvel que se seguiram depois variaram, né? E variam até hoje a forma de trabalhar argumento prévio, tá? Alguns fazem descrições página a página, outros fazem descrições mais gerais, alguns escrevem inclusive quadros. Mas a visão geral é que esse formato de roteiro é um pouco mais solto e deixava o desenhista com bem mais liberdade para criar em cima. As vantagens desse tipo de formato para o roteirista é que essa dinâmica dá muito mais poder para o desenhista, que pode trabalhar aspectos como ritmo, enquadramento, transições entre quadros, atmosfera, e até mesmo incluir informações narrativas que melhorem a história. Então você não precisa ter muito conhecimento sobre narrativa gráfica, porque quem vai lidar diretamente com isso é o desenhista. Se você tiver conhecimento sobre narrativa de uma forma geral, na estrutura narrativa de uma forma geral, já é suficiente. Além disso, pode ser que o roteirista crie textos melhores só de ficar inspirado pela arte que ele vê o desenhista ter feito depois. Né? Ou ter uma ideia bem melhor do que o que ele queria fazer ou do que ele queria dizer quando vê as páginas desenhadas. A desvantagem para o roteirista é que ele tem muito menos controle da sua HQ, né? Que é um esforço muito mais colaborativo. Quadrinhos, quando é feito por mais de uma pessoa, é colaborativo de qualquer maneira, né? Mas no argumento prévio há diversos aspectos narrativos que vão ser estabelecidos pelo desenhista e não pelo roteirista. Então, nesse caso, o desenhista é muito mais coautor do que apenas um ilustrador. Outro formato é o roteiro completo, que é mais parecido com o roteiro de cinema ou teatro. O roteirista descreve cada página e o que acontece em cada quadro, onde vai os diálogos, onde vai a legenda, onde vai as onomatopeias, etc. Muitos chamam esse formato de método DC, porque é comum entre os roteiristas da editora. Mas, né? Não é exclusivo da DC, obviamente. O roteiro completo é muito mais descritivo do que o argumento prévio, né? Não necessariamente na quantidade, tá? Mas na especificidade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o argumento prévio ele pode dar apenas uma ideia geral do que está acontecendo. Enquanto que no roteiro completo você determina muito mais coisas sobre a narrativa em si. Não significa que você precise dar uma de Alan Moore e descrever um único quadro da sua página numa folha inteira. Dá para ser específico e ser objetivo, sem ser verborrágico. As vantagens desse formato são que ele dá muito mais controle para o roteirista. A maior parte do controle está no roteirista. Isso não quer dizer que o desenhista não vai colaborar, tá? Ele com certeza vai, e normalmente, mais vezes do que não, ele vai melhorar o seu roteiro. Mas nesse caso, o roteirista é muito mais responsável pela narrativa do que é no argumento prévio. É o roteirista que determina o ritmo, pode determinar elementos específicos que devem aparecer e por aí vai. A desvantagem é que ele dá muito mais controle ao roteirista. E isso significa que você, como roteirista, precisa entender de narrativa gráfica, não só de narrativa como contação de história, mas como a narrativa de quadrinhos deve se desenrolar. E aí entra a questão que eu sempre comento de aprender a pensar em quadrinhos. Porque é você que vai estabelecer daí o ritmo, você que vai definir as transições de quadros, você que vai ter que saber como desenrolar a narrativa de maneira orgânica para criar uma experiência imersiva para o leitor num formato de HQ. No argumento prévio, pode simplesmente digitar, descrever alguma coisa que funcionaria tanto na descrição de um livro quanto num quadrinho. Mas no roteiro completo, a coisa é um pouco mais específica. Claro que, assim como o argumento prévio vai haver variações
de especificidade e de generalidade no que se descreve ou não, o roteiro completo também, né? Vai ter variações ali em especificidade, vai ter alguns roteiros muito específicos, outros roteiros nem tão específicos, mas o que distingue os dois é que o argumento prévio permite ser mais solto e o roteiro completo permite ser mais específico. Eu vou citar aqui também um terceiro formato, tá? Mais informal, digamos assim, que não costuma aparecer em livros sobre roteiro de quadrinhos, que eu chamo de roteiro gráfico. O roteiro gráfico ele é mais comum entre desenhistas que resolvem começar a escrever suas próprias histórias. Muitos desenhistas eles não se sentem confortáveis com a criação textual, com as palavras, né? Então, ao invés de criar um roteiro escrito, eles esboçam uma história já página a página, tá? E só usam os textos para os balões, para as legendas e para as onomatopeias. Na prática, seria como já começar a história fazendo os layouts direto e o roteiro ao mesmo tempo. O layout e o roteiro seria daí uma coisa só. Pode ser uma boa opção se você desenha, mas não gosta muito de escrever. E aí, obviamente, vai acabar tendo que fazer o roteiro para a sua história, né? Como eu disse lá no começo, o que importa é verificar o que funciona ou não para você conseguir concretizar um bom resultado final, né? Para HQ. E qual desses três tipos é o melhor? Acho que nem preciso dizer, né? O melhor é aquele que funciona para você. E aí vai depender não só do que você está confortável de fazer, mas também do quanto você conhece ou quer conhecer sobre narrativa gráfica e qual vai ser a sua interação com o desenhista e qual a sua relação, às vezes até pessoal, com o desenhista, né? Ou sua interação no dia a dia e por aí vai. Se você mesmo vai ser o desenhista, o argumento prévio ou gráfico podem ser boas opções dependendo do nível de especificidade que você quer. Mas se você não desenha e vai escrever para outra pessoa desenhar, eu recomendaria o roteiro completo, a não ser que o desenhista prefira ter mais participação no desenvolvimento da história, ou vocês decidam que o desenhista vai ter mais participação no desenvolvimento da história que eu digo narrativa, né? Eu sempre usei o roteiro completo, porque quando eu comecei eu não desenhava, e eu sempre tive uma preocupação em entregar uma ideia mais completa possível para o desenhista. Então acabou se tornando o formato que eu me sinto mais familiarizado, né? O que se tornou mais natural para mim. Mas quando eu trabalhei com o Frank Tartarus na HQ de Ziri, a gente meio que usou os dois formatos de uma certa maneira. Nós criamos juntos a história geral, porque de Ziri é uma história em 8 capítulos, né? Mas a gente criou uma história geral, mas no estilo do argumento prévio mesmo. E depois a gente dividiu em 8 capítulos e distribuímos entre nós dois, né? Cada um ia escrever 4 capítulos, e aí cada um desses capítulos a gente escreveu no formato de roteiro completo, porque daí a gente pode ser mais específico para o desenhista. Mas o curioso aqui é que o argumento prévio da história não era para os desenhistas, era para nós mesmos, os roteiristas, para a gente poder depois construir os roteiros no formato de cada capítulo, né, no formato de roteiro completo. Eu já tinha co-escrito uma HQ antes, né, a minha primeira HQ, na verdade, com o Anderson Silveira. Mas o processo de criação do Ziri, como era bem maior, mais complexo e bastante experimental também, foi um processo bem diferente de tudo que eu já fiz, assim, foi uma experiência bem interessante. Se vocês quiserem conhecer a HQ, ela tá à venda no encadernado de volume único lá na Amazon, então história completa. Se vocês quiserem, é só olhar ali na descrição que tem o link. Bom, pessoal, por hoje era isso. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês de alguma maneira. Eu sei que alguns de vocês já deviam saber sobre esses formatos, talvez, né? Mas eu achei que era importante também mostrar os prós e os contras de cada um, para você poder testar e ver por si mesmo qual funciona melhor, né? E eu também acho interessante entender o porquê das coisas, né? Então, ao invés de só escolher entre um formato e outro, entender a função, né? Entender um roteiro pela função que ele exerce, ao invés do formato, eu acho que ajuda mais a entender que formato funciona melhor para vocês. E aí, vocês escrevem? Já usou algum desses formatos? Comenta aí. Até a próxima. É até engraçado que para ter uma página cheia de quadros desenhados, seja preciso ter antes